Olá, pessoal! Vamos então dar continuidade à leitura do livro Ressurreição. Nós estamos no capítulo 2, Liquidação do Ano Velho. Meia hora depois, apeava-se Félix de um tilburi à porta de uma casa no Rócio. Subiu lentamente as escadas, a porta do fundo estava aberta. Félix deu uma volta pelo interior da casa e foi até a sala sem que o sentisse uma moça que estava assentada perto da janela, com o rosto voltado para a rua. Félix então foi visitar uma moça. Vamos ver quem é essa moça. Cecília, disse ele. A moça estremeceu e voltou-se. Ah, és tu, tão tarde. Félix aproximou-se, deu-lhe um beijo e tirou-lhe o livro da mão. Tarde, disse ele, folheando o livro. Não pôde ser mais tarde, tive visitas em casa. A moça contentou-se com a resposta, levantou-se e, pondo-lhe os braços à roda do pescoço, perguntou: Jantas hoje com alguém? Janto lá em casa. Lá em casa, repetiu ela. E por que não cá em casa? Não posso. Tens visitas? Não. Jantas só? Janto. Nossa, que interrogatório, né? Ela tá interrogando o Félix. Preferes isso à minha companhia? Murmurou enfim a moça com voz triste. Cecília, respondeu Félix, dando à voz toda a doçura compatível com a rigidez da sua resolução. Há circunstâncias que me obrigam a não jantar cá, nem hoje, nem nunca. Opa! Algo está acontecendo. Cecília empalideceu. Félix procurou tranquilizá-la, dizendo que ia explicar-se melhor. Tinha algo estranho aí, né? O Félix estava dizendo que não iria jantar nunca mais na companhia da Cecília. Vamos ver por quê. Insensível às suas palavras, foi ela sentar-se no sofá e aí permaneceu alguns instantes silenciosa. Félix deu alguns passos na sala, aspirou as flores que tinham sido postas numa jarra naquele mesmo dia, talvez para recebê-lo melhor. Acendeu um charuto e foi sentar-se em frente de Cecília. A moça fitou nele os olhos úmidos de lágrimas. Depois, como se os lábios tivessem medo de romper uma cratera à chama interior, murmurou estas palavras. E por que nunca mais? Perguntou Cecília. Cecília, disse o doutor, deitando fora o charuto apenas encetado. Eu tenho a infelicidade de não compreender a felicidade. Sou um coração defeituoso, um espírito vesgo, uma alma insípida, incapaz de fidelidade, incapaz de constância. O amor, para mim, é o idílio de um semestre, um curto episódio sem chamas nem lágrimas. Há 6 meses que nos amamos. Por que perderás tu o dia em que começa o ano novo, se podes também começar uma vida nova? Agora estamos entendendo. Então o Félix tinha um relacionamento com essa Cecília e ele estava agora terminando esse relacionamento, dizendo que o coração dele era para romances rápidos, curtos. Cecília não respondeu, fitava nele os olhos que, se eram ternos e buliçosos nas horas de alegria, eram naquele momento sombrios e profundos. Félix pegou-lhe na mão, estava fria. Não fiques abatida. O que faço agora não é novidade. Ouviste-me dizer muita vez que a nossa afeição era um capítulo curto. Rias então de mim, fazias mal, porque era alimentar uma esperança vã. Era, interrompeu Cecília com voz trêmula, reconheço agora que era. Esperava com efeito que eu pudesse, com a minha constância, resgatar os erros que me pesavam na consciência. Agarrei-me a ti como uma tábua de salvação. A tábua não compreendeu que eu salvaria uma vida e deixa-se levar pela onda que a arrebata das minhas mãos. Enganei-me, não te faço recriminações, espero que me farás justiça. Faço-te toda a justiça, redarguiu ele. Acuso-me eu mesmo de estar abaixo do papel de redentor.
Cecília não prestou atenção ao tom irônico destas palavras, nem sequer as ouviu. Levantou-se, deu alguns passos, encostou-se ao piano e, pondo a cabeça entre as mãos, soluçou à vontade. Mas essa explosão foi quase silenciosa e durou pouco. Nossa, ela chorou bastante, né? Meia hora depois, despedia-se Félix de Cecília, declarando-lhe que saía dali como um gentleman e que ela receberia os meios necessários para viver até que o esquecesse de todo. Cecília recusou esse ato de generosidade. Espantou-o imensamente tamanho desinteresse, concluiu que ela teria algum amor em perspectiva. Saiu e ele então foi embora após terminar esse relacionamento. Na Rua do Ouvidor, encontrou o doutor Menezes, jovem advogado com quem entretinha relações. Então, assim que o Félix saiu da casa da Cecília, ele encontrou esse amigo, o doutor Menezes, e começaram então a conversar. Vem jantar comigo, disse. Não jantas com Cecília? O Menezes achou estranho, né? O Menezes sabia do namoro. Acabei o capítulo. Cecília está livre. Houve choro? O choro pertence ao cerimonial da separação. Era indispensável. Cecília verteu algumas lágrimas que eu procurei enxugar, prometendo-lhe os meios de viver algum tempo. Recusou, mas eu não lhe aceito a recusa. Fizeste mal em separar-te dela. Cecília amava-te. Olha só o Menezes, né? Ele tá ali dando conselhos para o Félix, para o amigo Félix. Menezes, disse Félix, eu nunca faço mal quando quebro uma cadeia. Liberto-me. Talvez tenhas razão. Mas vem jantar comigo, continuou Félix, dando-lhe o braço. Não posso, vou jantar com a minha mãe. Ah, mas apenas 2 horas, passarei contigo até às 3, ou vais para casa? Não. Deram o braço e desceram a rua. Se não é indiscrição, Félix, disse Menezes ao cabo de alguns minutos, houve algum arrufo sério entre vocês? Não. Desconfiavas dela? Também não. Nem te arrufaste, nem tinhas desconfiança. Sei que ela gostava de ti e tu mesmo me afirmaste que não era nenhuma desperdiçada. Havia, portanto, um milheiro de razões para que vocês prosseguissem neste romance. Dar-se-á que tenhas em vista algum casamento? Então o Menezes está ali questionando essa decisão do Félix, né? Porque, aliás, ele acreditava, o amigo, né, o Menezes, acreditava que aquele relacionamento entre os dois seria um bom relacionamento, tanto para o Félix quanto para a Cecília. Félix riu-se e levantou os ombros. Então não compreendo, concluiu Menezes. Eu te digo, respondeu Félix, os meus amores são todos semestrais. Duram mais que as rosas, duram 2 estações. Para o meu coração, 1 ano é a eternidade. Não há ternura que vá além de 6 meses. Ao cabo desse tempo, o amor prepara as malas e deixa o coração como um viajante deixa o hotel. Entra depois o aborrecimento, o mau hóspede. Menezes ouviu as palavras de Félix com os olhos postos no chão, sorriu ligeiramente quando ele acabou. Queres ouvir uma coisa? Perguntou. Dize. O teu cinismo parece-me hipocrisia. Não é hipocrisia nem cinismo, é temperamento. Não creio. Por quê? Menezes não respondeu. Quase me arrependo de ser teu amigo, disse ele depois de algum tempo. Eles estavam até se desentendendo por conta disso, hein? És meu amigo? Perguntou Félix com ar de mofa. Menezes parou e encarou o companheiro. Duvidas? Não duvido, mas ignorava isso até agora. Sabes que as nossas relações datam de pouco tempo. Que importa o tempo? Há amigos de 8 dias e indiferentes de 8 anos. Olha só, uma frase interessante sobre amizade, né? Há amigos de 8 dias e indiferentes de 8 anos. A conversa tomou outra direção. Menezes ainda tentou falar da moça, mas Félix não lhe prestou atenção. Às 3 horas separaram-se. Félix para as Laranjeiras, Menezes para o Rócio.
Menezes era uma boa alma, compassiva e generosa. Tinha em flor todas as ilusões da juventude, era entusiasta e sincero, estava totalmente limpo da menor eiva de cálculo. Podia ser que com os anos perdesse algumas das suas qualidades nativas, que nem todos resistem a estes dois terríveis dissolventes, os lances da fortuna e o atrito dos caracteres. Mas naquele tempo ainda não era assim. A situação de Cecília tinha o comovido, resolveu ir ter com ela. Então Menezes ficou tão espantado, com o rompimento do relacionamento entre Cecília e Félix, que ele, Menezes, então foi até a casa de Cecília para conversar com ela. Cecília ficara resignada, mas triste. Quando Menezes entrou na sala, estava ela ao piano, tinha apoiada a cabeça em uma das mãos e corria os dedos pelo teclado. Contou-lhe tudo o que se passara, confessou que não esperava a súbita mudança de Félix, que a sua dor fora imensa e que daria tudo para fazer reviver o recente passado, mas que não nutria nenhuma esperança de reconciliação. Então ela acreditava que a reconciliação seria impossível. E se eu tentar fazer alguma coisa? Olha o Menezes aí tentando reaproximar o casal. Tentará em vão, respondeu ela. Além de que eu não tenho nenhum direito de prolongar uma felicidade incompatível com a vontade dele. Errei, confiando demais. Errarei se tiver ainda uma esperança. Quem sabe, Cecília, disse o moço, pondo-lhe a mão no ombro. É possível que Félix tenha cedido a um capricho. Virá arrepender-se depois, mas o seu orgulho não lhe deixará dar o primeiro passo. Nesse caso, uma pessoa influente pode convencê-lo de que a primeira glória é a reparação dos erros. Cecília levantou os ombros, foi a sua única resposta. Menezes perguntou se haveria alguma razão de ciúmes. Posso jurar-lhe que durante todo este tempo pertenci-lhe exclusivamente. O juramento de Cecília não devia valer muito aos olhos de um homem que conhecesse bem todos os recursos de uma mulher naquelas condições. Mas o nosso Menezes era ingênuo em coisas tais. Saiu de lá cheio de piedade. Nessa mesma tarde, mandou uma carta às Laranjeiras, justamente na ocasião em que Félix acabava de ler outra carta de Cecília. A carta da moça era tranquila e até certo ponto nobre. Não lhe fazia nenhuma recriminação, nem implorava nenhum favor. Defendia-se apenas, retirando-se de si a responsabilidade da separação. A carta de Menezes era cavalheiresca, descobriu o estado da alma de Cecília e não hesitava em chamar ingrato ao prófugo Dardânio. Félix sorriu lendo ambas as missivas, depois atirou-as a uma cesta e nunca mais as viu. Bem, então aqui no capítulo 2, finalizamos, a leitura do capítulo 2, e nesse capítulo nós acompanhamos que o Félix, então, tinha uma namorada, Cecília, ele acaba de terminar esse namoro. O amigo do Félix, Menezes, não se conforma com essa separação, foi lá conversar com a Cecília e ele, inclusive, acaba de enviar uma carta ao amigo Félix pedindo, para ele reconsiderar essa decisão. Então é isso, até o próximo capítulo. Espero que vocês estejam gostando do livro. Eu estou, mas estamos só no comecinho, hein? Até o próximo vídeo. Beijos, tchau, tchau!